Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ah, irmãos, que dia glorioso será esse dia, quando Jesus virá do céu buscar o seu povo, a sua igreja. Abramos a nossa Bíblia, lá em Atos, capítulo 4. E eu vou ler com os irmãos. Obrigada. Nós vamos ler, irmãos, até o verso 31. Os irmãos acompanhem comigo a leitura que diz: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito irritados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação, portanto, em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem ungiste.
fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, as crianças já podem ir. Senhor, eu quero colocar, ó Deus, mais uma vez essa palavra, Deus, em tuas mãos. Deus, eu quero te pedir, Senhor, clareia, Senhor, as nossas mentes nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Nos dá sabedoria, nos dá graça. É a tua palavra, Senhor, a tua inerrante palavra, Deus, que está aqui, ó Deus, lida nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, nós vamos dar uma lida, nós vamos falar um pouco sobre o que os discípulos estavam fazendo aqui em Atos, né? Esse livro que é escrito por Lucas, o médico, e esse livro justamente é sobre os atos, né? Os feitos dos apóstolos. E é justamente a primeira ideia de como a igreja primitiva estava se tornando, como os cristãos, os primeiros cristãos, estavam aí se congregando, estavam aí formando a primeira igreja do nosso Senhor Jesus. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com os irmãos, sobre o evangelho genuíno, o que é o verdadeiro evangelho, o que é um verdadeiro cristão, o que é ser um cristão cheio do Espírito Santo, o que é ser esse cristão. E eu vou me basear em Atos 4, para justamente nós vermos, irmãos, o que é esse verdadeiro cristão, o que é um cristão que é pautado realmente na palavra de Deus. E antes de nós adentrarmos a Atos 4, eu quero fazer um contexto do que estava acontecendo em Atos. Irmãos, primeiramente, Jesus tinha morrido, o finalzinho de Lucas, o evangelho de Lucas é Jesus sendo morto e Jesus ascendendo aos céus. E aí eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos aqui. Imagine aí, eu comentei isso já com os jovens, vou trazer para a igreja, como estava o coração dos discípulos, irmãos. Você já parou para pensar como os discípulos estavam ao perder Jesus? Como é que eles se encontravam? Como é que os corações deles estavam? Porque Jesus passou com os discípulos 3 anos. 3 anos inteirinhos ali andando com eles, ensinando a eles. Todos os dias os discípulos se encontravam com Jesus, praticamente moravam com Jesus, né? Comiam com Jesus, dividiam orações, Jesus ensinava a eles, eles presenciavam os milagres de Jesus. De repente, irmãos, o Salvador, a quem os discípulos estavam todos os dias, é tirado deles. Jesus é morto. Como estava o coração daqueles discípulos? Como será que os discípulos se encontravam? E aí nós temos no iniciozinho de Atos, Lucas contando que Jesus apareceu aos discípulos, Jesus passou um tempo com os discípulos, foram 40 dias depois que ele morreu e que ele ressuscitou. Jesus veio e conversou com os discípulos e disse para eles, assim que ele ressuscitou, irmãos, Jesus não acalentou o coração deles, mas Jesus deu uma ordem a eles. E essa ordem está lá em Atos 1:8, quando Jesus vai dizer a eles exatamente que eles precisavam pregar o evangelho, que eles precisavam sair e serem testemunhas dele. Essa foi uma das ordens de Jesus, o que diz também lá no finalzinho de Lucas, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim que Jesus ressuscitou, que teve todo aquele contato com os discípulos, né, irmãos? Teve que ir atrás de Pedro,
teve que trabalhar, né, com Pedro, aquela parte bonita lá de Lucas, que ele nos conta, quando Jesus fica, tu me amas, Pedro? Né? Depois que Pedro negou Jesus, e agora Jesus tenta lidar com esse caráter, tenta curar Pedro, e consegue fazer isso, porque Pedro seria aquele que apacentaria as ovelhas de Jesus. Então, os discípulos estavam sem Jesus, iriam continuar aquele momento de seguir a ordem, mas sem Jesus. E Jesus vai dizer uma coisa muito importante, irmãos, que viria sobre eles o Espírito Santo de Deus. Eles não estariam sozinhos, eles não precisariam enfrentar sozinhos, mas eles teriam o Espírito Santo de Deus com eles a partir daquele momento. E é quando a gente presencia aí Atos 2, que é a chegada ali, né, do dia de Pentecostes, quando se reuniam várias pessoas ali em Jerusalém, várias pessoas vinham de todas as áreas ali, de todas as línguas, e eles vinham para se reunir nesse dia. De repente, irmãos, quando eles estavam todos juntos ali, os discípulos, eram em torno de mais ou menos 120 pessoas juntos com os discípulos, e ali desceu o Espírito Santo de Deus sobre eles. E eles foram capacitados com línguas, e eles começaram a pregar o evangelho ali a todas aquelas pessoas. E aí, é exatamente sobre isso que nós vamos comentar um pouco mais à frente. E aí nós temos, nesse dia, algumas pessoas começaram até a pensar que eles estavam bêbados, né? Acusaram eles, irmãos. Esse povo aí está cheio de vinho, olha só. Acusaram os discípulos. E eles disseram, Pedro se levantou, né, com ousadia e disse, não, aqui não tem nada de vinho, não. Nós estamos aqui para falar a respeito de Jesus, que morreu, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ali começa a pregação de Pedro, irmãos, e 3.000 almas salvos para a glória de Deus. Apenas naquele dia. E aí nós temos Atos 3, que é bem famoso nessa passagem, que é quando Pedro e João estão indo para o templo e eles encontram um aleijado ali na Porta Formosa. O Sarah Kallen tem um hino aqui tão bonito que fala sobre isso. E aquele aleijado estava ali pedindo esmolas. E quando Pedro e João entram ali, ele pede a Pedro e Pedro diz, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele aleijado, irmãos, se levantou e foi curado pelo nome de Jesus. E aí, depois dessa cura, irmãos, desse homem, começou aí, né, os fariseus, é justamente o nosso início do capítulo 4 de Atos. E agora nós vamos, um por um, para nós estudarmos o que houve aqui nesse capítulo 4. Irmãos, Pedro e João estavam ali falando ao povo, comentando, né? Pedro aproveitou esse momento que ele curou aquele aleijado para falar a respeito de Jesus, para falar da morte e da ressurreição de Jesus. E quando eles viram no capítulo 4 que Pedro e João falavam ao povo, aí chegou quem para conversar com eles? Capítulo 4, verso 1 de Atos, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda e os saduceus. Irmãos, esse grupo aqui foi praticamente o mesmo grupo que se uniu para matar Jesus, os saduceus. E os saduceus, eles são um pessoal que ensinava, mas eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que alguém podia ressuscitar dos mortos. Então, eles não acreditavam de forma nenhuma que Jesus poderia ter ressuscitado dos mortos. Então, eles se enfureceram aí no verso 2, que diz que eles se irritaram porque os discípulos estavam justamente dizendo que Jesus ressuscitara. Então, eles estavam, Jesus não ressuscitou, isso é mentira dos discípulos. E estava tentando justamente combater isso, que Jesus não ressuscitaram. E aí, eles, no verso 3, diz que eles pegaram, né, Pedro e João e colocaram eles na prisão. Irmãos, aqui inicia, né? Esse aqui no começo de Atos é a primeira prisão de Pedro e João, mas no decorrer do livro de Atos, irmãos, esses
esses caras aqui são tão presos. É açoite por cima de açoite, é prisão, aí o anjo libera eles da prisão, aí eles vão pregar o evangelho, aí depois eles vão atrás dele, depois eles estão pregando o evangelho de novo. Eles não param, irmãos, eles não param de forma alguma, porque nós vamos entender que isso aqui era a vida de Pedro e João. Eles queriam dedicar a sua vida a Jesus, ao ensino de Jesus. Eles viveram com Jesus e era isso que eles queriam transmitir, falar sobre esse Jesus. E diz aí no verso 6, que justamente diz, muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegou aí mais irmãos crendo, né? Depois que Pedro falou no capítulo 3 sobre a cura do aleijado, ele pregou ali e muitas almas se renderam ao Senhor Jesus. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, a nossa primeira lição de como ser um homem cheio, ou uma mulher, um jovem cheio do Espírito Santo. E a nossa primeira lição está aqui, quando ele diz, muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens a perto de 5.000. A nossa primeira lição é, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela nunca parou com perseguição. Ela nunca parou quando ela teve rejeição, quando ela foi presa, quando teve várias prisões. A igreja do Senhor Jesus, ela não pode parar e ela jamais parou. Até porque o próprio Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E é justamente isso, mesmo eles sendo presos, irmãos, isso não adiantou de nada. Não adiantou eles prenderem os discípulos, porque mesmo eles estando presos, as almas estavam se convertendo ao Senhor. E o número que se acrescia ali naquela igreja ia iniciando muito mais. No começo, que eram só 120 irmãos, junto com os discípulos, já tinha sido acrescentado 3.000 e agora 5.000 almas para a glória de Deus. Olha quantas pessoas estavam sendo ali alcançadas pelo Evangelho. E era justamente isso. Pedro e João, mesmo estando presos, o Evangelho não parava. E a nossa lição é essa. A igreja, ela não para. E aquele cristão que é cheio do Espírito Santo, ele não para. Ele não cede, mesmo com perseguições, mesmo com rejeições, mas ele continua pregando o Evangelho de Deus. Ele continua fazendo a diferença. Ele não pode parar, irmãos. E continuando, nós vamos vendo nos próximos versículos que diz: e as autoridades ali começaram a se reunir. No verso 5 ao verso 7, nós vemos que aí várias pessoas aí, irmãos, com nomes muito importantes. Essas pessoas aí eram muito importantes na época. Eram as pessoas que comandavam ali o sinédrio, né, que era praticamente a igreja na época. Então eram pessoas muito importantes, muito religiosas, e eram elas que comandavam. E quando chega no verso 7, diz que eles mandam trazer Pedro e João e começam a interrogá-los. E eles perguntam a eles: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? O que é esses fizeram isso, irmãos? É a cura do aleijado, que era no capítulo 3 que eu comentei com os irmãos. Então eles prenderam eles por conta disso, e por conta que eles estavam anunciando a ressurreição de Jesus. E agora eles perguntam: com que autoridade vocês estão fazendo isso? Sabe o que isso revelava, irmãos, deles? Era porque eles acreditavam que só eles tinham autoridade, que só eles tinham domínio, só eles tinham o poder de falar a respeito da lei de Deus. Nenhum outro, segundo os saduceus, segundo esses sacerdotes, tinha o poder ou a autoridade de falar. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, no verso 8, que diz: Pedro cheio do Espírito Santo. E Lucas frisa isso aqui, irmãos, porque
por nós mesmos, por Pedro mesmo, ele jamais poderia, irmãos, ter toda essa capacidade de falar o que ele fala aqui. Mas é o Espírito Santo de Deus que capacita aquele homem. E ele, cheio dele, vai exatamente dizer: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aqui, irmãos, Pedro dá os créditos. Olha, vocês estão pensando que eu estou fazendo isso com a minha autoridade, que é com a autoridade, a minha ou a de João, que nós fazemos isso porque nós temos algum poder? Não. Pedro diz: a autoridade aqui é dada pelo nome de Jesus Cristo. É por conta dele que aconteceu essa cura. Foi por conta do nome de Jesus. E aqui é justamente, irmãos, trago uma lição para nós. E eu estava meditando, e é justamente quantas vezes, irmãos, acontece alguma coisa na nossa vida e nós queremos que seja dado a nós, quando a glória é somente dele, irmãos, e é tudo para ele, é tudo sobre Jesus. Nada tem que ser sobre nós, nada tem que ser sobre mim, nada tem que ser sobre o pastor, mas é sobre Jesus, é sobre ele, é sobre a glória ser dele, é sobre a honra ser dele. E é por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 11, se eu não me engano, verso 26, por aí, eu vou me perder, William. Mas ele vai dizer o quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então é sobre Jesus. É sobre Jesus. Se eu canto aqui hoje, irmãos, é porque é sobre Jesus, é para Jesus. Se eu trago a palavra hoje, não é sobre mim, mas é sobre Jesus. Se os irmãos cantam no coral, é sobre Jesus, é para Ele. Se os irmãos dão a oferta aqui na igreja, é para Jesus, é para Ele. Nunca é sobre nós, irmãos. Nós temos que aprender isso, porque não é sobre nós. Nunca será sobre nós, mas é sempre sobre Jesus. E é exatamente o que Pedro ali diz, cheio do Espírito Santo. E é a nossa segunda lição, irmãos. Aquele que é cheio do Espírito Santo sempre dá glória a Deus. Ele sempre vai dar os créditos ao Senhor Jesus. Ele nunca vai tomar para si, mas ele vai dizer, é sobre Ele, e é para Ele, e é por Ele. Sempre vai ser sobre Jesus. E nós temos a continuação, irmãos, que é justamente Pedro vai continuar citando aí que é sobre Jesus, e ele vai dizer, irmãos, vai ainda ousar aqui e dizer aos saduceus, no verso 10, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Olha, irmãos, a ousadia aqui de Pedro, viu? Ele está aqui dizendo, quem foi que crucificou Jesus? Foram vocês. Foram vocês, e eu vou dizer que foi vocês. A quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Ele deixa claro aqui, Jesus não ficou morto, mas Jesus ressuscitou dos mortos. E ele está dizendo, este homem está aí curado diante dos senhores, porque foi Jesus, foi através do nome de Jesus. E ele vai dizer o verso 11, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram. Olha, irmãos, Pedro dizendo, vocês rejeitaram esse Jesus, mas o próprio Deus exaltou esse Jesus a quem vocês rejeitaram, e o próprio Deus o fez a pedra angular, a pedra principal. Ele é a pedra edificada, irmãos. Jesus é o alicerce, é Ele quem nos edifica, e Ele é o alicerce da igreja, é Jesus. E é exatamente isso que Pedro vai dizer, é sobre Jesus, este Jesus. E no verso 12, não há salvação em nenhum
outro. Aqui ele vai deixar claro mais uma coisa maravilhosa a respeito do nome de Jesus. O nome de Jesus, irmãos, tem poder para curar, como curou aquele aleijado. O nome de Jesus tem poder para libertar de demônios, libertar de vícios. O nome de Jesus tem poder para curar enfermidades que nem são vistas, irmãos. Enfermidades da alma, como depressão, ansiedade. Jesus cura, sim, depressão e ansiedade. Mas a nossa maior, irmãos, a nossa maior garantia em Jesus é esse verso 12. Porque no nome de Jesus há salvação, aleluia. No nome dele há salvação. Nós podemos ter a vida eterna pelo nome de Jesus. É pelo nome dele que eu posso ir para o céu, morar com ele. E ele vai dizer que não é para nenhum outro. E aí eu lembro de João 14:6, quando Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo exatamente isso. É apenas pelo meu nome e por mim que vocês são salvos. Não é por merecimento, irmãos. Nós não somos salvos por merecimento, irmãos, por boas obras. Até porque Paulo vai dizer lá em Efésios 2:8, que não é porque nós somos bons, não é por obras, para que ninguém se glorie. Olha que coisa maravilhosa, irmão, já pensou? Porque eu poderia dizer: Jesus, mas eu vou para o culto domingo, quinta, eu vou para o culto sábado dos jovens, eu vou mais do que a irmã Leila, Jesus. O Senhor tem que ver isso, porque eu estou indo para a igreja mais do que Leila. Eu mereço, Senhor. Eu mereço ir para o céu. É justamente isso que ele quer dizer, irmãos. Não é por obras para que ninguém se glorie, não. Mas é por meio da fé e da graça de Jesus. Por meio da fé nesse nome. O nome de Jesus. E nós vamos ver, irmãos, mais para frente, que eles vendo a coragem de Pedro e João, irmãos, esses homens estavam cheios do Espírito Santo. E eu comecei a pensar, quantas vezes eu achei errado, irmãos, o que era ser cheio do Espírito Santo. Quantas vezes na nossa cabeça, ser cheio do Espírito Santo é fazer tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus vai dizer que estar cheio do Espírito Santo é anunciar a palavra com ousadia, com coragem. É não ter medo, irmãos. E era exatamente o que estava acontecendo isso com Pedro e João. Eles não tinham medo, irmãos. E essa pergunta eu me questionei bastante. Eu vou até adiantar aqui, viu, irmãos? Vou adiantar. Eu me questionei bastante essa. Eu quero pensar aqui com os irmãos. Os irmãos já pararam para pensar. Por que que os discípulos, pense comigo. Os discípulos, irmãos, seguiam Jesus. E Jesus foi morto porque ele pregava o evangelho e se dizia ser Deus. Não foi isso que Jesus foi morto? Os discípulos tinham que fazer o quê, irmãos? Continuar pregando e dizendo que Jesus era Deus. Não era assim? Pense comigo. Se Jesus, que era o mestre, morreu, foi morto, o que ia acontecer com os discípulos, irmãos? Ia acontecer o que com eles? Eles iam deixar os discípulos vivos? Ia morrer também, irmãos. Os discípulos iam morrer. Eu questionei até isso com os jovens, porque nesses dias nós vimos aí na mídia aquele submarino. Os irmãos estão lembrados? Que entraram ali, né? 5 milionários. Tem até um menino bem novinho, né? Ia com o pai. E quando entraram naquele submarino, eles morreram ali. Eles foram para olhar os destroços do Titanic e acabaram morrendo. Irmãos, alguns começaram a dizer, isso aí é uma missão suicida. Isso aí era uma missão suicida. A pessoa ia até o oceano, guiado por um controle remoto, bem baratinho. Esses cabas queriam morrer. Que muita gente pensou, né? E disse. Aí eu pergunto a vocês, irmãos, e os discípulos? Isso não era uma missão suicida, não? Anunciar o evangelho sabendo que ia morrer? Era uma missão suicida para mim. Aí eu pergunto, irmãos, por que eles faziam isso?
porque eles anunciavam Jesus, sabendo que eles iam ser presos, como já aconteceu aqui, Pedro e João foram presos, sabendo que eles iam ser açoitados, como muitas vezes eles foram, sabendo que eles iam, irmãos, perder, renunciar muito de suas famílias, suas esposas, seus filhos, porque eles fizeram isso, irmãos, porque eles fizeram isso. Porque eles acreditavam em Jesus, irmãos. Porque Jesus conseguiu alcançar o coração daqueles homens de tal forma que tudo que aqueles homens queriam fazer era viver para Jesus, irmãos. Era viver para a glória de Jesus. Era isso que eles queriam. E eles dariam uma vida por isso. E eu comecei a me questionar. Eu penso que talvez ali, naqueles momentos em que Pedro era açoitado, que João estava sendo açoitado, eu acho que ardia no coração de Pedro, quando ele ouvia Jesus, quando pela primeira vez Jesus perguntou a eles: a quem aos homens vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Isso ardia, irmãos, no coração deles. Conhecer Jesus, Jesus sendo revelado ali pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que a este Jesus, irmãos, João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A este Jesus, Estevão, prestes a ser morto, apedrejado, olhou e disse: eis que eu vejo os céus abertos e Jesus à direita de Deus. Era esse Jesus, irmãos, a que esses homens pregavam e sabiam que iam morrer por ele. Era esse Jesus a quem o próprio Deus disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. É este Jesus, é este Senhor, é este Deus, irmãos, a quem eles estavam pregando, e eles não tinham medo nenhum. Medo nenhum. É tanto que daqui para frente, irmãos, eu fiquei admirada com esse verso. E eu vou compartilhar com os irmãos. É no capítulo 5 de Atos, depois de eles serem mais uma vez presos. No verso 41, irmãos, preste atenção nesse versículo, que coisa maravilhosa. Eles vão dizer: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus, irmãos. Por causa do nome de Jesus. É esse Jesus aqui, irmãos. É esse Jesus a quem os discípulos iriam morrer mais na frente. Pedro foi crucificado, irmãos. Ele teve que pedir: me crucifique. Me crucifique. Eu não quero ser crucificado como Jesus. Me crucifique de baixo, né? E ele foi crucificado porque ele não se considerava, irmãos, digno. É esse Jesus aqui, irmãos. É esse Jesus a quem você veio prestar culto nessa noite. É esse Jesus a quem você saiu de casa para adorar a Ele nesta noite, irmãos. E é o que nós temos visto, irmãos, tantas vezes. Eu estou citando isso aqui, irmãos, mas essa palavra foi ao meu coração primeiro. Não pense que Deus não falou comigo, irmãos, porque foi primeiro comigo. Nós precisamos, irmãos, desse Jesus. Nós precisamos arder o nosso coração de novo ao ouvir essa palavra, irmãos. Quantas vezes nós ouvimos a palavra e ela tem entrado pelo ouvido e saído pelo outro, irmãos. Misericórdia das nossas vidas, mas quantas vezes não tem acontecido isso? Porque a palavra não tem entrado terreno fértil, irmãos. Eu não sei se você lembra, mas é no final lá de Lucas, com os 2 discípulos de Emaús, e eles ali não sabiam que era Jesus andando com eles, e eles começaram a ouvir, e de repente Jesus foi se afastando, e eles disseram assim: enquanto ele falava, não ardia em nosso coração a palavra, ardia, irmãos, a palavra, enquanto Jesus falava. Quantos de nós, irmãos, temos perdido isso? A palavra parece que não arde mais em nosso coração. E nós precisamos disso.
Parece que quando nós somos repreendidos, irmãos, nós achamos ruim, nós culpamos, nós dissemos foi o pastor que não soube pregar, foi o grupo de louvor que não soube ministrar. Quando a palavra, irmãos, ela precisa fazer efeito em nós. Eu não sei os irmãos, mas domingo, quando o pastor pregou aqui, eu fui, irmãos, fortemente tocada pelo Senhor, para que eu mudasse, irmãos, para que eu mudasse a minha rotina de culto. Deus falou comigo com a palavra que o pastor deu aqui. Foi uma exortação, irmãos, e Deus falou comigo que eu estava errando em prestar culto. E eu tive que me consertar. E temos que nos consertar, irmãos, mas eu saí daqui louvando a Deus, porque Deus falou ao meu coração. E é isso que a palavra tem que fazer, irmãos, tem que achar morada em nosso coração. Ela tem que arder, irmãos, em nosso coração. E nós temos que dizer, Jesus, transforma-nos, como foi cantado nesta noite aqui. E é justamente, irmãos, o que aconteceu com Pedro e João. Pedro foi completamente ali modificado por essa palavra, por esse Jesus. Depois dessa revelação que Pedro teve, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele foi tão transformado, irmãos, porque conhecer Jesus, irmãos, não nos deixa como nós estamos. O encontro com Jesus muda a nossa vida, irmãos, muda, tem que mudar. Tem que mudar. O encontro com Jesus tem que mudar o que eu penso, tem que mudar o que eu falo, tem que mudar como eu vivo. Porque então, irmãos, nós não tivemos esse encontro. Se não mudou, porque nós não alcançamos esse Jesus. Porque Ele ainda não nos alcançou. E nós temos que pedir misericórdia para que Ele nos alcance. E no final, irmãos, para nós finalizarmos, eu quero dizer apenas que para nós fecharmos aqui, que é lá em verso 19 e 20, do capítulo 4, e eu vou encerrar com isso. Quando ele vai dizer: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Isso aqui é intimidade, irmãos. Não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Eu não posso deixar de falar de Jesus, porque eu vi Jesus, porque eu tive experiência com Jesus. E é por isso que eu tenho que dizer ao mundo a respeito de Jesus. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, irmãos, porque você foi alcançado. E essa graça precisa também alcançar os outros. Nós precisamos, irmãos, pregar o Evangelho. E é por isso que eles estão dizendo aqui, é preciso obedecer mais a Deus. E eu encerro com isso, irmãos. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele obedece a Deus. Ele não só escuta a palavra, irmãos, mas ele pratica a palavra. Ele pratica. A palavra entra no seu coração e ele põe em prática todos os dias. É isso que acontece com a pessoa cheia do Espírito Santo. Ela pratica a palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Eu quero orar, antes de entregar a Luiz Carlos, pela palavra nesta noite. Senhor, obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por essa palavra, Deus. Te peço, Senhor, misericórdia, Deus. Misericórdia pela minha vida, porque eu estou aqui, Senhor. Mas eu sei, ó Deus, que era a palavra que Tu queria falar com a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas e faz, Senhor, do nosso coração, esse coração aqui cheio do Espírito Santo, Senhor. Nos encha, ó Deus, nos dá graça, Senhor, para que nós possamos anunciar o Evangelho e para que nós possamos viver e praticar, ó Deus, a Tua palavra. Em nome de Jesus.